fazer uma introdução desta palavra, tá bom? Que a gente vai ouvir, para a gente poder entender melhor, né? A autoridade construída pelo Espírito Santo. Às vezes a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus como Senhor de nossas vidas e a gente tem aquela ideia, né? Eu quero fazer a obra, eu quero, né, ajudar fulano, ajudar cicrano, A gente tem aquela ideia, entendeu? Eu lembro quando criança, eu na igreja, como era gostoso alguém me dar uma oportunidade, bem criança, né? Então eu já tinha, eu acredito, não tenho dúvida do meu chamado, porque eu lembro que mesmo com os meus, acho que 13 aninhos, a partir dos meus 13 anos, começou assim aflorar esse desejo de ir e pregar o evangelho, de ir fazer a obra do Senhor. Então, na igreja que a gente estava, eles tinham um trabalho à tarde, no domingo à tarde, sábado à tarde, né? Então, as pessoas faziam os trabalhos na casa, assim, de cultos nas casas. Então, era um lar de paz. Só que era um lar de paz diferente. A gente ia para a porta, a gente não ia para dentro das casas, a gente ficava na porta das casas, entendeu? A igreja que eu estava. Então, a gente ficava nas portas e convidava a vizinhança, né, daquela casa. Convidava os vizinhos daquela família. E aquela família ia, a gente também ia e convidava, saía convidando ali, naquela rua, as pessoas mais próximas. Nossa, gente, enchia, lotava de pessoas na porta daquela casa. E ali a gente pregava. Então era um ânimo tão grande. Inclusive, mesmo criança, me dava uma oportunidade para me pregar. Eu lembro até a primeira mensagem que eu preguei. Eu preguei sobre os 10 leprosos, né? E eu lembro que com os meus 13 anos pregando, 13 para 14 anos, eu pregando numa casa, as pessoas que estavam doentes, estavam criança com febre, alguma pessoa mal ali fisicamente, né, com algum problema físico, foram curadas. Eu tive essa experiência, graças a Deus. Aí já empolga a gente, né? Olha, Deus está fazendo através de mim. Olha como eu sou importante. Então a gente tem isso com a gente. O crente tem isso com ele, né? E a gente já quer ficar nisso só e conformado, a gente ir só para, né, cuidar dos outros, fazer pelos outros e querer que os outros mudem, querer que os outros façam aquilo que a gente está mandando que a pessoa faça, aquilo que a Bíblia está ensinando. Jesus disse isso, sim, tudo certo. Jesus disse isso para os discípulos. Ele disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. É o nosso dever fazer isso. Entendeu? Nosso dever. Agora nós vamos parar e vamos pensar. Sim, mas para quem ele disse? Ele disse para aqueles que estavam com ele, ouvindo ele, aceitando as palavras que ele ensinava. Inclusive, um dia Jesus pregou, né? Jesus estava pregando e uma multidão foi embora. Por quê? Porque ficou com raiva do que Jesus pregou. Estavam feridos no coração. Ficaram chateados. Está lá em João. Tá aí, sério, pastor? É isso mesmo? Tá na Bíblia, tá? Você pode abrir sua Bíblia depois, João 6:64. Primeiro ele fala, no 63, ele diz assim, ó: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, olha aí. E no 64 ele diz o quê? Ele diz: mas vocês não querem aceitar a palavra. É como se Jesus estava dizendo: o problema é que vocês não ouvir no sentido de atender, de receber. E com isso eles foram embora, até discípulos de Jesus, a Bíblia diz lá nesse versículo, né? No 64, foram embora. Mas mais adiante, nos versículos mais adiante, a palavra de Deus nos fala que Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, por que vocês não foram com eles? Né? Certamente os discípulos ali comentaram com Jesus: Senhor, olha, tipo assim, ó, Senhor, cuidado com o que o Senhor está falando. Olha, o Senhor pregou muito duro, entendeu? E o povo vai ver se o Senhor maneira mais um pouquinho aí. Você está entendendo? E aí Jesus perguntou para os discípulos, né?
Continuando aquele mesmo texto de João 6, 63, 64, 65, 66, aí vai indo. E Jesus foi falando para eles, né? Jesus falou para eles, Jesus perguntou, e vocês, por que não foram? Por que vocês estão aqui? Né? E os discípulos responderam para Jesus. O que eles responderam? Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Você está entendendo? Então Jesus deu a ordem para eles, a ordem do ide, para aqueles homens, aquelas pessoas que já estavam com ele, ouvindo. Olha só, tempo e mais tempo. Estavam ouvindo Jesus. E mesmo assim, alguns deles não estavam realmente ligados no que Jesus havia falado. E muitas vezes nós somos assim, estamos anos e anos ouvindo a palavra de Deus, mas continuamos os mesmos. Temos interesses de ir lá nas pessoas, dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Olha, eu dou a minha maior oferta. Olha, eu faço isso. Então, quer dizer, a gente tem aquele interesse de querer ser elogiado, de querer ser aplaudido. Você está entendendo? Mas o que está por fazer, fica por fazer mesmo. O que está para acontecer em nossas vidas vai ficando sempre para trás. Lembra das 10 virgens, né? Jesus conta a parábola das 10 virgens. Para e pensa, por que será que aquelas 10 virgens, aquelas 5 virgens, eram 5 prudentes, né? 5 estavam prontas esperando o noivo. Jesus está à volta. Amém? Jesus está às portas, ele está voltando. Amém? Mas a igreja ainda está nua. E a gente precisa hoje, neste momento, às vezes a gente quer pensar assim, fulano tal, tem que estar ouvindo essa mensagem, né? Não, somos nós mesmos. Sim, fulano de tal tem que estar ouvindo, mas aqui é para nós, é uma chamada para nós. É um alerta para mim e para você. Amém? Eu tenho que me vestir. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, né? Versículo 15 em diante, Jesus fala da igreja de Laodiceia que estava nua. Tava tudo por fazer, entendeu? Quando a palavra de Deus diz que ela estava nua, é que ela não estava construída. Aquelas pessoas não foram construídas em Cristo. Entendeu? Lembra? A palavra de Deus diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Ei, não vamos agarrar esse versículo aí, não, eu já aceitei Jesus, então eu sou nova criatura. Não, existe uma caminhada, existe uma jornada, amém? Existe algo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, e o interesse é meu, o interesse é seu, é individual. Deus não trabalha no coletivo quando se trata de mudar no nosso coração. Deus não trabalha no coletivo quando se trata de transformar nossas vidas. Amém? Aí já é no individual. Então, aquelas 10 virgens, aquelas 5 virgens, elas estavam despreparadas, por quê? Porque elas não foram capazes de deixar Jesus transformar a vida delas. E agora, para e pensa comigo. Por que você acha que a palavra de Deus diz que aquelas 5 virgens, elas não tiveram tempo? Você viu? Para e pensa aí nesse texto. Você vai comigo agora. Vamos comigo pensar? Vamos analisar esse texto. A Bíblia diz que elas foram e pediram ajuda para as 5 que estavam preparadas. Dai-nos o vosso azeite, que o nosso azeite não tem, nossas lamparinas estão sem azeite. Entendeu? E aquelas prudentes falaram assim, não tem como a gente ajudar vocês. Você entende? Então, tem ocasião em nossas vidas, tem questões em nossas vidas que ninguém vai poder nos ajudar. Você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer individualmente. Então, tem coisas, você viu? Maravilha, né? Tem coisas na igreja, na obra, que a gente é capaz, por quê? Por causa dos nossos talentos. Tem coisas que a gente é capaz porque é um coração aberto para fazer, entendeu? Disposto a fazer, entendeu? Mas tem questões, tem coisas que é o Espírito Santo, já é o trabalhar do Espírito Santo em nós por meio da palavra.
Como diz Salmo de número 1, a Bíblia diz que aquele que medita na palavra dia e noite, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Se a gente for pensar numa árvore, uma árvore não nasce de um dia para o outro e cresce ao mesmo tempo. Entendeu? Não. Entendeu? Tem um processo. Da mesma forma nossas vidas. Então, aquelas 5 virgens, elas receberam uma orientação das 5 prudentes. Vão e façam a mesma coisa que a gente fez. É como se elas tivessem assim, é como Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Eu te aconselho que de mim compres vestes brancas, né? Vai para te vestir, para não aparecer a tua nudez, né? Entendeu? Eu aconselho que de mim te unjas, né? Com colírio. Quando ele estava falando, é de mim, ele estava dizendo, era dele, é nele. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Vamos traduzir isso aqui? Vamos interpretar? Quem está em Cristo, nova criatura é. Que nova criatura? Como assim? É uma igreja que está vestida. É uma igreja que está untada com colírio. Amém? Com o azeite que vem do Espírito. É uma igreja que anda em intimidade com Deus. Entendeu? Não é assim a gente pegar o versículo, eu estou em Cristo, eu aceitei Jesus ontem lá na igreja tal. Não. Então nós vamos ter que rasgar da Bíblia Efésios 4. Né? O que a Bíblia diz em Efésios 4? Deus diz que ele dá uns pastores, mestres, apóstolos, profetas, né? Para quê? Tudo com a intenção de que ajuste a igreja dele, de que leve essa igreja a crescer espiritualmente, de que ensine, entendeu? De que cuide. Para quê? Porque eu e você temos uma responsabilidade de chegar a um alvo, entendeu? E esse alvo tem que haver um querer, tem que haver uma vontade dentro de nós. Aí já não se trata mais da tua igreja, lá onde você frequenta, do teu pastor, já não se trata mais deles. Aquilo que é para mim fazer, que é para você fazer, eu não vou poder colocar a responsabilidade no meu pastor, eu não vou poder colocar a responsabilidade na minha igreja. Aquilo que é para mim fazer junto do Espírito. É o que as 5 virgens prudentes falaram para as imprudentes. Vão aos mercadores, né? Vão e comprem óleo, comprem vestes, vão e se preparem, entendeu? Porque elas estavam precisando do azeite. O que se trata ali do azeite? O que se fala? Vamos interpretar, vamos aprender o que era o azeite. Uma vida com Deus. E uma vida com Deus, ela não iria mais construir em pouco tempo. Jesus estava voltando, o noivo estava voltando naquela parábola. Naquela parábola, Jesus conta que o noivo estava às portas. Então Jesus contou aquela parábola para mostrar o exemplo, para dar o exemplo para a igreja. Então ele disse que a igreja dele é assim também, é da mesma forma. Então você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você tem um caminho a seguir. Você tem uma jornada a tomar. Essa jornada ela é radical. Ela é radical. Você quer ver como ela é radical? A própria palavra. Não sou eu que estou dizendo, hein? O que Jesus disse? Jesus disse assim, a porta, né, para a vida eterna, amém? Para estar com Ele, para viver para Ele, é estreita. Isso não é radical? É radical. A palavra de Deus é radical. Amém? Glória a Deus. É radical. É estreita. E são poucos os que entram por ela. Entendeu? Mas a porta da perdição é larga. O caminho da perdição é largo. Entendeu? E são muitos que entram por ela. Quem são os que entram pelo caminho da perdição e não querem entrar pela porta estreita? São os displicentes. Entendeu? São os que não têm coragem de ousar. É radical. As coisas de Deus são radicais mesmo. São radicais. Você quer ver Mateus, capítulo... Vamos correr na Bíblia agora. Vamos de ponta a ponta agora na Bíblia. Mateus, capítulo 11, versículo 11 ao 12. O que a Bíblia diz? Então, tudo se trata de responsabilidade individual.
Ah, minha igreja, ah, meus amigos, meus irmãos. Ah, não, 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 não. Deus está te chamando para uma responsabilidade que Ele deu para você individualmente. Ele deu para mim individualmente. Eu que tenho que tirar o argueiro dos meus olhos, a trave, né? É a trave, é. Dos meus olhos primeiro, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Glória a Deus. Eu é que tenho que deixar minha oferta antes de levar no altar e ir primeiro me consertar com meu irmão. E aí, é fácil? Não é, porque aquele meu irmão que me feriu é tão forte a ferida que eu não consegui ainda me libertar. Olha aí. Então é isso que as cinco virgens falaram para as demais: vão e se preparem. Em outras palavras, está dizendo: vão e se preparem, porque a gente se preparou. Então, Jesus, essa parábola está mostrando o que vai acontecer quando Jesus voltar. Para mim e para você. Imagina nós sermos pegos como noivas imprudentes. Entendeu? Aí você vai parar, vai lembrar, nossa, eu tive tanta oportunidade. Eu tive pessoas que pegou no meu pé para me orar mais. E eu não estava nem aí. Apresentava meus filhos, meus netos, meu marido, minha casa, entendeu? Ei, eu não estou falando aqui que a gente tem chamado você para orar e você tem apresentado sua família e seus netos. Não, queridos. Não estou apresentando isso aqui para você, entendeu? Tem pessoas que são até mais apitulantes, não é verdade? Até de achar, né? Porque fulano não faz, eu também não faço. Ei, está se tratando da sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Se você não conseguiu entrar, você não conseguiu orar, você não consegue orar num horário, até mesmo com a gente aqui, mas você é necessário que você seja uma pessoa apta para isso, preparada para isso, que você tenha seu tempo na sua casa, tempo de oração, que não precise ninguém mais tá te arrastando, entendeu? Mas você é aquela pessoa de oração e que não ora com moleza, não. Entendeu? Porque a vida de oração é você abrir as portas, né, aqui na terra, para que Deus entre, para que o Espírito Santo entre, para que entre o Rei da Glória. Amém? É você dar lugar para Ele, é você dar licença para Deus trabalhar na tua vida e através da tua vida Ele vai trabalhar na tua casa, na tua família e vai vir os frutos. Você vai ver os frutos do trabalho que o Espírito Santo fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, as cinco virgens disseram: vão e se preparem. E é por isso que não deu tempo. Por que não deu tempo? Porque a vida com Deus é uma jornada, é um processo. E Deus diz em Mateus, né? Eu lembrei agora que eu não terminei. Em Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 12, ele diz que o reino de Deus ele é tomado pela força. E os que se esforçam se apoderam dele. E Deus não está falando de qualquer pessoa, não. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de você? Que você é maior do que João Batista. Entendeu? Maior do que os profetas que vieram antes da gente. Entendeu? Deus diz assim, ó, lá em Mateus 11, versículo 11, ele diz o quê? Ele diz assim que dos nascidos de mulher, não tem, dos profetas nascidos de mulher, não tem profeta maior do que João Batista. Dos profetas nascidos de mulher, dos que Deus pegou assim, sabe? Antes de Jesus vir a esta terra, né? Deus pegou profetas, ele esteve na vida de homens nessa terra. E ele usou homens nessa terra como profetas dele, que falavam da parte de Deus, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, né? Oséias e todos os demais profetas. Você vai ver os profetas na Bíblia, né? Ele está dizendo, ele coloca todos juntos e inclui João Batista. Aí ele diz assim: o maior, foi Jesus que falou essas palavras, tá? Mateus 11, foi Jesus. Ele disse assim: olha, o maior no reino dos céus. Ou seja, o maior dos profetas. Não tem ninguém maior do que João Batista. Dos profetas que vieram antes de Jesus. Entendeu? Até João Batista veio antes de Jesus, porque ele nasceu primeiro, né? Mas ele diz assim, oh meu Deus, mas nesse mesmo versículo ele diz assim: mas o que é nascido de Deus, nascido no reino de Deus, ainda que seja menor, ainda que seja o menor, sabe? Quando ele diz o menor, ele está falando daquela pessoa que entregou a vida ontem para Jesus, hoje, agora, o menor.
que se considera tão pequenininho, tão, né, sem saber nada, ele diz assim que é maior do que João Batista. Meu Deus. Então, você foi chamado. Lembra para que você foi chamado? Você foi chamado não só para estar num corpo nesta terra, comer, beber, vestir e cuidar da sua barriga, cuidar do seu bucho, né? Que é comer todo dia. Ah, se eu não trabalhar, eu não como. Imagina, como é que eu vou tirar tempo para orar? Eu tenho que trabalhar. É, tudo bem, você tem que trabalhar, sim. Você tá entendendo? Mas a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você levantou hoje 4 horas da manhã para você orar, para sair 7 horas, né? Para o trabalho. Ah, pastor, você está pegando no pé, você está pegando pesado. Ah, mas se você já tem um tempão aqui orando com a gente, você já tem capacidade de tirar pelo menos 1 hora para orar por dia, entendeu? Eita, amém? É desafiador, é desafiador. Ah, mas a palavra de Deus é desafiadora. Jesus disse: a porta para o céu é como? É estreita. Amém? E ele diz que são poucos. Por quê? Porque você não consegue, eu também, entendeu? Nós não conseguimos nos esforçar facilmente. Mas olha aí, o reino de Deus ele é tomado pela força. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Só um exemplo, quando eu olhei para o meu esposo e aí eu dizia para ele assim, nós temos uma obra, Deus tem um chamado para nós, você é um pastor. Eu, Leque, não sou pastor coisa nenhuma, e nem você, entendeu? Não vou ser pastor, entendeu? Mas eu olhava para o meu esposo e eu dizia que ele era um pastor, entendeu? É loucura, não é? Você lidar com um homem que, ainda mais um marido, né? Que é a cabeça, o esposo que é a cabeça, você vai querer, é, como é que se diz? Estabelecer ordem dentro da sua casa? Não. Então, quando eu disse para ele pela primeira vez que ele era um pastor, entendeu? Ah, não, você é um pastor. Nós vamos para a obra, vamos fazer a obra de Deus, entendeu? E vamos fazer pela fé, vamos deixar tudo. Ei, eu era professora concursada no Acre, tá? Concursada 2 vezes. Eu passei em 2 concursos no Acre, entendeu? Trabalhava de manhã e trabalhava à tarde. De manhã eu era professora de primeira a quarta série e à tarde eu era professora de quinta a sexta série. Concursada, eu tinha um emprego que ia me levar a uma aposentadoria. Ele também, entendeu? Ele também estava bem colocado no mundo secular, entendeu? Na vida secular. Então, quando eu disse isso, foi loucura. É como se nós fôssemos, assim, desestruturar tudo, entendeu? Bagunçar com tudo. E Jesus chega para bagunçar mesmo aquilo que você já arrumou. Ele diz: ei, vamos bagunçar tudo aí, porque eu tenho um plano para você. Então, quando eu disse isso para o meu esposo, é porque eu estava visando Deus fazer, né? E pela primeira vez que eu ouvi não, eu calei e eu fui orar. O reino de Deus é tomado pela força e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Glória a Deus. Que você tome esta palavra e tome jeito hoje. Amém? Largue de ficar dizendo, meu marido não quer nada com nada, meus filhos não querem nada com nada. Não querem, mas você quer. Pode tomar posição agora. Porque se você não toma posição, os filhos de Deus são aqueles que tomam posição. Por quê? Porque há um poder dentro de você, há a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Ele te deu um espírito não de covardia, ele te deu um espírito de ousadia. Se levante e pare de colocar obstáculo. Entendeu? Pare de colocar obstáculo. É porque é meu filho. Porque são as pessoas da minha casa. Pode parar de colocar, porque você não ganhou, você não conquistou por causa de você mesmo. Porque, então, não tem que rasgar a Bíblia. Ei, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? É problema seu, é uma questão sua com a palavra de Deus. Entendeu? E vamos parar de remanchear. Por quê? Porque está escrito, Mateus capítulo 25, aquelas 5 virgens, qual era o nome delas? Imprudentes, displicentes. Qual era o nome delas? Tolas. Você que decide o que você quer ser, tola, ou você quer ser uma mulher prudente. A Bíblia diz que a mulher prudente, ela edifica a sua casa. Meu marido. E que marido, coisa nenhuma, que não quer se converter, coisa nenhuma. Quer sim, porque você quer. Amém? Porque você quer. E quando uma pessoa quer, eita, basta uma querer.
Hã? Ei, é a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu não, hein? Está lá no livro de Atos, capítulo, que é a palavra? Atos, capítulo 16, 31. O que o apóstolo Paulo falou, né? Paulo e Silas falaram para aquele carcereiro. E falaram para uma pessoa que nem convertida era ainda. Nem convertida. Ele já foi chamado a atenção. Olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A incumbência já veio sobre os ombros dele. Entendeu? E tem pessoas que têm anos e anos convertidas e continua colocando obstáculo, continua colocando sua família, continua colocando seus filhos, seu marido, entendeu? Como obstáculo, entendeu? E sua casa não é obstáculo, porque Jesus tem uma responsabilidade, o reino de Deus ele é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. Entendeu? Quando eu ouvi ele dizer não e pulou lá longe e falou para mim que imagina, Lé, quando a gente precisar comprar como é que se, um gás e a gente não ter dinheiro, porque a gente sabia a história de vários pastores, líderes, né, que passavam necessidade. Entendeu? Olha, eu sempre pensei uma coisa, na obra do Senhor, se eu viver uma necessidade, mendigar, é porque eu não estou fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se eu chegar a mendigar, se eu chegar a ser desamparada, entendeu? Algum dia na minha vida, porque eu estou na obra de Deus, entendeu? É porque alguma coisa, olha só, alguma coisa, ou seja, alguma coisa eu estou fazendo, remancheando, entendeu? E Deus não está fazendo na minha vida. Por quê? Porque tudo depende de mim agora. Porque Deus disse que todo poder e autoridade foi dado a Cristo. O meu suprimento, a minha autoridade está em Cristo. Então, nenhuma pessoa que está em Cristo, olha só, nenhuma pessoa que está em Cristo vai mendigar. E a gente via testemunhos, né? Testemunhos de pessoas, de pastores que estavam numa necessidade, entendeu? E hoje, entendeu? Hoje eu posso ver, hoje, né? Não antes, né? Porque antes a gente vem como marinheiro de primeira viagem, às vezes a gente remanchia mesmo, às vezes a gente quer parar mesmo, às vezes a gente quer parar de orar. Então, hoje não, hoje eu sei aonde encontrar o meu suprimento, entendeu? Como a palavra de Deus diz, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele vai estar como? Como uma folha seca, não, ele vai estar como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, quanto mais eu meditei na palavra de Deus, entrei para o ministério, meu esposo quis, né, decidiu no coração, entendeu? Ainda tem mais um aqui, quando eu decidi mesmo vir para a obra, eu acredito que deve ter dado umas 2 semanas no máximo. Quando eu disse para Deus: Senhora, meu marido não quer, mas eu quero, Senhor, eu quero estar na obra. Então o Senhor se encarrega agora de fazer a obra no coração dele, porque eu não posso fazer, mas o Senhor pode. E fui orar, entendeu? Então, dentro de 2 semanas no máximo, Deus falou da mesma forma que ele falou no meu coração, ele falou no coração do meu esposo, entendeu? Lá na faculdade. Agora, se você perguntar para mim e para ele hoje, vocês querem desistir? Nunca. Nunca pensamos em desistir, em voltar atrás. Nunca. Pô, desânimo, sim, já passamos muito desânimo, muitas lutas, muitas dificuldades, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós temos que prosseguir olhando para o alvo. As lutas vão ter, as necessidades vão vir, entendeu? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, incluindo necessidade mesmo, porque é na necessidade que ele vai se mostrar o pastor. É na nossa necessidade, na nossa fraqueza, na nossa luta que ele vai se mostrar que ele é pastor. Se tudo está indo bem, de vento em popa nas nossas vidas, entendeu? Eu digo no sentido material, no sentido financeiro, e em todas as áreas, eu digo física, entendeu? Então não vai precisar Jesus agir, não é verdade? Entendeu? Mas é justamente por isso que o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tem lutas, tem falta, tem necessidade. E por quê? Porque você precisa correr para Jesus. Olhar para Ele. Não olhar para aqueles que vão suprir. Entendeu? Porque o suprimento das pessoas aqui na terra é limitado. Mas o suprimento de Jesus não.
Amém? Glória a Deus. Então, quando eu disse assim, eu tenho um marido pastor dentro da minha casa. Meu esposo é um grande homem de Deus. E comecei a profetizar, entendeu? Fui orar, eu reuni umas mulheres, entendeu? Às vezes a gente nem precisa, tá? Você vê, né? A gente nem precisa, como é que se diz? Se sacrificar tanto. Isso basta tomar a decisão de dizer, não, eu vou buscar, eu vou me esforçar, vou orar, entendeu? Vou estar na presença de Deus. Eu fui para a presença de Deus com algumas mulheres do bairro, convidei elas para a gente orar. 10 horas da noite a gente começou a orar, começava a orar, né? Entendeu? Então, o que aconteceu? Deus começou a tocar na vida do meu esposo, falar com ele, tratar com ele, entendeu? Ele não vai nem poder, nunca, nunca, nunca meu esposo vai poder dizer para mim, foi você, ó, você fez. Não, uma que ele não vai reclamar porque eu estava orando por ele. Pelo contrário, ele vai agradecer a Deus, entendeu? Não, ele não vai reclamar. Então, a Bíblia diz: o que se esforça se apoderam do reino de Deus. Amém? Então, eu não podia fazer outra coisa. Eu podia pegar ele e dizer: não, você vai ter que ser um pastor, você vai ter que ser um pastor. Não. Mas uma coisa eu poderia fazer, entendeu? Eu poderia orar. Eu poderia orar, entendeu? Falar com Deus, declarar. O Senhor vai fazer uma mudança na vida dele. Então, se ocupe com o que é mais importante, entendeu? Para que tudo que fizermos para Cristo, né, seja fruto, olha só, do que nos tornamos nele. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, a Bíblia diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Se ocupe, se preocupe, né, com o que é mais importante. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se preocupe. Glória a Deus. Praticamente essa palavra aqui que foi dada aqui agora, tá? É uma introdução. Ei, pastor, é uma introdução. Amém, queridos? Eu quero ir com você em Mateus capítulo 5, versículo 23. Então, vamos nos preocupar com aquilo que é mais importante, aquilo que vem primeiro. A vida com Deus é uma jornada. Amém? É um processo. É um processo. Por isso que não deu tempo, né? Lá no texto de Mateus capítulo 25, não deu tempo para aquelas 5 virgens, porque elas iriam ter que começar tudo do zero. Às vezes a gente está anos e anos na igreja e está sempre começando do zero, vai até um certo ponto e volta atrás. Entendeu? Não, Deus quer que você vá até o fim, amém? Pegue o fio da meada e vá até o fim. Em nome de Jesus, toma uma posição. Não, eu vou orar sim, eu vou buscar a presença do Senhor, eu quero ter habilidade, eu quero ter assim um hábito de estar na presença de Deus, de buscar Ele, sem ninguém ficar me forçando a fazer isso, entendeu? Mas eu quero fazer. Não, o tempo da gente ser chamado, da gente ser, como é que se diz, arrastado pelas pessoas, tem que ser o mínimo. Tem que ser o mínimo. E aí a gente toma vergonha, né? Chega de eu ficar, começa e não termina, começa e não vai em frente, entendeu? E a gente ainda quer olhar para os outros, o que os outros estão fazendo, que se fizer a gente faz, entendeu? Só se fizer a gente faz. Não, de jeito nenhum. Porque o pastor fez isso, então, olha aí, pastor, né, fez isso. E pastor fez. Olha, gente, não foi um homem que morreu na cruz por você. Entendeu? Eu digo qualquer homem, não. Foi um homem, sim, Jesus Cristo. Amém? Filho do Deus vivo. Amém? Foi Jesus. E é ele que te diz hoje, não sou eu que te digo. Olha para mim, faz como eu estou fazendo. Não. Jesus está dizendo, né? Para mim e para você. Aquele que se esforça, se apodera do reino de Deus. Ele está falando, é ele que está falando. Amém? Não é um homem. Então nós temos essa mania, né? Essa questão com a gente de querer fazer só se os outros fazem. E se os outros fizerem errado, a gente já aponta, e a gente porque fulano tal tá fazendo errado, então aí, ó, eu nem vou fazer. Entendeu? Não, Deus tem um negócio com você, tá bom? Deus tem um negócio comigo, você entendeu? Capítulo 5 de Mateus, né?
Eu estava ouvindo uma palavra muito importante, uma palavra especial. Olha, pastora, você tem que ir lá no versículo logo, né? Mas vamos aqui o que Deus tá trazendo, né? Para nossos corações. Eu estava ouvindo uma palavra que fala sobre quando a arca, né, saiu. Quando a arca saiu da casa de um certo homem que havia 20 anos, mais ou menos, né? E nada acontecia na casa desse homem, aonde a arca estava, entendeu? E a arca era a presença de Deus naquela época, entendeu? E aonde estava a arca estava a presença de Deus no meio daquele povo. E aquela arca, Davi ordenou, né, que a arca fosse trazida, entendeu? Para o templo. E a arca no meio do caminho, que aconteceu, uma pessoa que pegou a arca de qualquer modo, morreu. Eu vou fazer aqui um apanhado da história, né? Mas eu vou chegar na casa de Obed-edom. Então, quando aquele moço morreu, né? O homem chamado Uzá, né? Ele morreu porque ele tocou na arca de modo errado e outras pessoas também morreram. Tem a história lá, o contexto do texto, né? Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, né? A Bíblia diz que passou, aquela arca passou, vamos botar assim, mais ou menos uns 3 anos, né? O que fala na palavra. Entendeu? Não, os 3 meses, né? Na casa de Obed-edom. E aquela arca, ela trouxe bênçãos na casa de Obed-edom. A presença de Deus ali. Obed-edom valorizou a presença de Deus. Toda a família dele. E a Bíblia diz que eles prosperaram. Ele prosperou. Mas aonde é que eu quero chegar? É que ali, aonde ele prosperou, ele não ficou com a prosperidade. Ele não se alegrou naquela prosperidade e dizer assim, agora eu vou me conformar porque a arca passou por aqui, entendeu? Olha aí quanta bênção Deus me deu, quanta bênção Deus fez na minha vida, na minha casa, entendeu? E agora a arca foi embora, eu não vou mais ligar para a arca, eu não vou mais me importar. Não, gente, o que está no texto ali foi que Obed-edom viu que a colheita dele foi, né, lá para cima, foi de vento em popa. Ele trabalhava, era como um agricultor, né? Então é como se tivesse um sítio, tivesse muitas terras, né? E ele foi próspero quando a arca do Senhor estava lá. Mas ele olhou para tudo que ele tinha ganhado e a Bíblia diz que ele fechou o sítio dele, entendeu? E ele foi para onde? Ele disse assim, agora nós vamos para onde está a arca. Nós vamos estar mais próximo de Deus, mais perto de Deus. Porque é lá que nós temos que estar. Aonde que nós queremos chegar dentro desse assunto é que se Deus está fazendo a obra na tua vida, na minha vida, Ele fez a obra na minha vida, nossa, nós não podemos largar Deus de modo algum. Amém? Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de meditar na palavra. Nós não podemos nos afastar de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos. Glória a Deus. Nós temos que dar em continuidade. Se houve alguma dificuldade para você estar no grupo de oração, estar com a gente aqui na oração, entendeu? Alguma dificuldade no horário, você pode muito bem fazer o seu horário. Entendeu? Mas de verdade, e se você ainda não é capaz disso, eu aconselho você, segue o grupo. Amém? Segue a oportunidade. Aceite essa oportunidade. Lute por ela, amém? Lute para estar. Por quê? Porque no meio aqui com a gente, entendeu? Você vai ser mais motivado. Amém? Você vai ser mais motivado. Então, Mateus capítulo 5, versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 23. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então, esse texto está nos mostrando o que vem primeiro.
O que vem primeiro é uma vida com Deus. Amém? O que vem primeiro é uma vida com Deus. Fazer, agir, o que a gente faz que agrada a Deus. Tem pessoas que às vezes elas se detêm até com os arranjos da igreja, entendeu? Aí elas se detêm. Olha, uma vez eu estava numa igreja, né? A pastora mostrou, olha só o que essa irmã faz. Aí a irmã veio, entendeu? E falou para mim, olha, pastora, o que eu fiz. Ela tinha feito o arranjo lá do Natal, né? Na igreja, entendeu? Aí ela se deteve um pouquinho comigo e começou a abrir o coração, entendeu? Ainda bem que essa igreja vocês não conhecem, né? É bem longe daqui. Aí ela ficou um pouquinho comigo e ela toda maravilhada, porque ela tinha feito ali aquele arranjo, né, de Natal. Tava muito bonito mesmo na frente, o pastor mostrou, o pastor elogiou, falou. E a irmã tava assim, o coraçãozinho dela tava assim, para saltar pela boca de alegria, né? Entendeu? E aí o que aconteceu? Que ela se deteve um pouquinho comigo e aí ela começou a abrir o coração, entendeu? A vida dela, a resistência dela na oração, a resistência dela na palavra, a resistência dela com filhos, com família, com casa, entendeu? Com marido, entendeu? E ela era mais ativa na obra e o marido não, os filhos não, entendeu? E ela estava ali, ô pastora, ore por mim. Sabe, a gente encontrar uma pessoa assim que está mendigando, mas ela se alegrar com coisas tão mínimas, tão poucas. Você está entendendo? E aí, é isso aí, você está entendendo o texto agora? Então, Deus tá falando, vamos no capítulo 7 versículo 3. Deus está falando com o que você tem que se importar primeiro, com o seu coração. Aí a gente diz assim, nossa, eu dei a maior oferta lá na igreja, ó. Eu abençoei essa igreja. Uma vez chegou uma pessoa e olhou, ficou olhando a igreja aqui, né, onde tá. Nós ajudamos a construir essa igreja. Grandes coisas. Entendeu? Quase que eu disse grandes coisas. Olha, você está ouvindo essa palavra para você sair daí. Saia dessa posição. Entendeu? Vou te mostrar outro versículo que você vai cair para trás. Jesus falou lá no livro de Lucas. Os discípulos chegaram. Isso aí é mais forte ainda, hein? Os discípulos chegaram, Senhor, o Senhor nem sabe o que aconteceu. Sabe? Falando com Jesus, né? O Senhor nem imagina, Jesus. Eu tô aqui, eu tô aqui me expressando, né? Imaginando como foi que os discípulos falaram, né? Mas eles falaram dessa maneira: Mestre, não é que os demônios batiam em retirada quando a gente levantava as mãos e orava e expulsava eles da vida das pessoas? Tá lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, versículo 17 em diante. Os discípulos chegaram assim maravilhados. Ai, Senhor, nós fizemos e fizemos e fizemos e fizemos. Jesus disse para eles o quê? Jesus disse para eles, respondeu para eles: olha, não se alegrem. Não se alegrem só porque os demônios batem retirada com a voz de vocês. Entendeu? Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você entende? Às vezes a gente se preocupa, se envolve, às vezes até fala mal dos outros, entendeu? Quer tirar o argueiro, aliás, o cisco do olho do outro e esquece que tem uma trave no olho da gente. Que trave é essa, pastor? Uma vida que ainda precisa ser construída diante de Cristo. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Capítulo 7 de Mateus diz o quê? Versículo 13. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho. Você está entendendo? Nós estamos entendendo aqui, compreendendo aqui, que às vezes a gente se ocupa com coisas tão banais, com coisas tão simples, tão sem nexo, entendeu? E a gente se preocupa, às vezes fala até mal do outro que, né, que não faz, que não age, entendeu? Que tem que fazer também. Você tá entendendo? Mas a gente não se preocupa com o necessário, com o que é necessário. Então Jesus disse isso.
É necessário que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Amém? Então, essa é a palavra para nós hoje, gente. Vamos olhar para o que é mais importante. A palavra de Deus está nos mostrando. Efésios capítulo 4, vou lá com vocês também, né? Efésios 4 diz o quê? Então, o título dessa palavra é Autoridade pelo Espírito. Você não tem autoridade pelo que você faz, pelo que você se tornou neste mundo, entendeu? Você não tem autoridade pelo que você faz acontecer na vida das pessoas. Você tem autoridade pelo que você é em Cristo. Amém? Coloque isso no seu coração. Vamos colocar isso no nosso coração. Nós só temos autoridade. Amém? Quando nós nos tornamos em Cristo uma nova criatura, uma pessoa transformada, porque a obra que Deus quer fazer é mais importante do que a obra que eu faço. Amém? Imagina eu bater no peito e começar a falar, olha, eu fiz isso na vida de fulano, olha como fulano mudou, olha como ciclano mudou. Eu não fiz nada, quem fez foi Jesus através de mim. Amém? Através da minha vida. Glória a Deus. Então, você só tem isso. A única coisa, o tesouro mais precioso que você tem, que eu tenho, é Cristo em mim. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Esta é a esperança da glória. Esta é a esperança do céu. Cristo em nós, Cristo em mim. Porque Deus sabe que Ele sabe muito bem que se Jesus estiver em mim e eu nele, meu Deus, entendeu? Jesus vai poder contar comigo. Deus vai poder contar comigo. Então, às vezes a gente conta com pessoas, né? Elas estão prontas para fazer tudo materialmente, tudo fisicamente, mas elas não estão prontas para fazer espiritualmente. Entendeu? Deus está te chamando para você fazer espiritualmente. Mude a sua vida. Vá para os pés do Senhor Jesus, vá para a oração. Vai dizer, Senhor, olha, eu quero fazer um jejum que eu não consigo fazer. Quando eu começo, eu não vou até o fim. Porque é no jejum, queridos, que nós vamos ser purificados. Amém? É através do jejum que nós vamos ser quebrados. É através do jejum que nós vamos ser humilhados. Lembre que a Bíblia diz que aquele que se humilhar, né? A Bíblia diz assim, lá no livro de 2 Crônicas, né? Capítulo 7, 14, diz o quê? Se o meu povo se humilhar, é jejuar. Orar. Olha aí como não é, o se humilhar não é orar. Entendeu? Se humilhar é jejuar. Se o meu povo se humilhar, entendeu? Orar, se converter, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, enquanto eu faço como pastora, como uma líder, entendeu? Posso até fazer, posso até me dispor para tudo, entendeu? Mas enquanto eu só apenas faço aquilo que eu sou capaz de fazer, entendeu? Eu não vou poder, não tem como eu agir com autoridade nessa terra. Mas quando eu me disponho a deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, aí vem a autoridade. Porque agora já não mais sou eu, mas é Cristo. Amém? É Cristo. É o Espírito Santo através de mim. Por isso que ele diz, olha, tua oferta, ela não é tão importante quanto o teu coração. O teu coração é mais importante. Porque até se o nosso coração for mudado, você vai saber ofertar. Se o nosso coração for mudado, você vai saber dizimar. Se o nosso coração for mudado, nós vamos saber amar. Amém? No livro de Mateus, capítulo 7 também, né? 3, versículo 3, a gente acabou não lendo, não sei se a gente leu. Mateus, né? Capítulo 7, versículo 3 diz assim: e por que reparas? Já lemos assim: no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você está entendendo? Então Deus está nos chamando para a gente deixar de procrastinar, entendeu? Nós começamos a fazer, nas igrejas por onde a gente passou, a gente começou a fazer discipulado,
entendeu? E aí a gente fez anos e anos. Tem pessoas que a gente faz anos e anos discipulado e a pessoa não ganha uma alma para Jesus, nem a sua família, nem alguém da sua família, entendeu? Mas tem pessoas que a gente trabalhou, não precisou nem trabalhar muito tempo, questão de meses, entendeu? 2, 3 meses já está ganhando outras pessoas. Você tá entendendo, querido?